testemunho do fazendeiro na Bíblia, né? Um diz, os fazendeiros, o pai convocou os dois para a seara, para a colheita de vinho. E o que disse que ia não apareceu, mas o que disse que não ia apareceu. Amém? Isso trazendo para os dias de hoje, tem pessoas agindo dessa mesma forma. E que nós viemos, irmãos, praticar o verdadeiro Evangelho de Cristo, procurando a cada dia andar alinhado, né? Com os irmãos. Nós todos aqui somos uma família. Amém? Só mais um texto bíblico que Deus, nesta tarde eu estava estudando a palavra de Deus e Deus me direcionou também nessa palavra, para que essa palavra ela venha a ser compartilhada também com os irmãos. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que diz assim a palavra do apóstolo João: eis que ponho diante de ti uma porta aberta, que eu abri e ninguém pode fechar, e se eu fechar ninguém pode abrir. Conheço, eu sei que tu é fraco, conheço, né, as suas fraquezas. Deus, ele conhece a minha e as suas fraquezas. Ele sabe até onde a gente pode ir. Ele sabe até onde a gente pode, né, interagir. Eu passei esses dias entre a cruz e a espada, passei pelo vale, eu vi a morte diante dos meus olhos, mas estou aqui em pé. Não vou entrar em detalhe, mas eu estou aqui em pé, irmãos. Não é fácil. Estou ainda me tratando, tomando medicamento, mas eu vi a morte e Deus falou: ainda não é tempo ainda de você ir. Você tem muitas palavras proféticas para profetizar na vida de muitos ainda. E Deus me mostrou também uma mesa com pessoas escrevendo nomes, e lá tinha o meu nome nessa mesa. Estava tudo bem vestido, de terno e gravata, e de repente se transformaram tudo em demônios, e por dentro veio a voz lá por trás de pessoas orando por mim. Se você souber, meu irmão, minha irmã, que existem pessoas aquelas pessoas, às vezes tem que pegar uma pessoa que você até despreza, que ora todos os dias por você. Às vezes a gente olha assim, não dá, né? A gente olha daquela pessoa, não, aquela pessoa, ela não gosta de mim, muito pelo contrário. Porque para eu gostar do meu irmão, se eu estar sorrindo, mostrando os dentes, ou estar todo dia na casa do irmão ou da irmã, eu mostrar o amor. O amor é na hora que dá necessidade, como eu estava passando pela necessidade, o pastor Alex chegou junto, né? Isso é o amor. Se vocês perguntar, alguém ligou para mim perguntando como é que está a sua saúde? Ninguém. Está todo mundo em silêncio. É um silêncio total. Mas até que o Senhor tem cuidado de mim, tem me sustentado, viu? Porque é importante quando a gente sabe que alguém se preocupa com a gente, liga primeiro para saber como é que a gente está. Mas isso eu estou aprendendo, irmãos. E estou aprendendo. E Deus está me mostrando quem está do meu lado, quem gosta de mim, quem suporta a mim. Porque amar é uma coisa, suportar é outra. Por isso que Deus me deu essa palavra: não se turbe o seu coração. Se prepare, meu irmão, minha irmã. A casa já está preparada para cada um de nós. O que nós temos que fazer é estar junto como família. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Bom dia, povo de Deus. Estou aqui mais um dia em casa, adorando a Deus pela manhã. Terminei de assistir lições bíblicas na TV, pelo canal da EBD, do canal 14 de Recife. Uma lição maravilhosa. E agora eu estou assistindo aí um louvor de uma cantora que é lá de Campina Grande. Ela é da família, né, da Isa, né, das trigêmeas, né. Essa mulher, ela é da família, né, esse povo de Deus que faz parte da igreja Assembleia de Deus dos Remidos, né, pastor Luciano, qual eu tenho uma admiração por ele, um respeito pela pessoa dele, apesar que ele ainda não me chamou para pregar na igreja dele, né, mas estou aguardando o
convite, ou da parte dele ou da parte do filho dele, do pastor Lucas, né? Deus abençoe esse ministério, em nome de Jesus. Presta atenção aí a letra da música. Me humilhou, ele pé. Mas eu aí, tarde não acabou. Vitória, vitória, Deus te entregou. Louvado seja Deus. Seus inimigos vão ver o que Deus vai fazer. Quando Deus começar a agir, lutando ao seu favor, a terra vai tremer, eles vão correr. É só viver. Ajeitando o almoço ali, ó. Feijãozinho preto com cuscuz, né? Você tá ajeitando ali um franguinho pé seco. Pequenininho, sabe? Dá 10 reais, 12 reais. É uma mixaria, né? É uns pintinhos, velho. Mas é gostoso todo, viu? Ajeitando aqui pra mistura, né, do almoço. E eu quero pedir oração pela minha saúde. Se vocês ainda não me ajudaram, porque não quer ou porque não pode, ainda há tempo ainda de me ajudar, minha gente. O benefício do meu filho foi cortado e eu vou precisar da ajuda de vocês. Então, se vocês não puderem ajudar, não critique não, minha gente. Eu sou assim, se eu não puder ajudar, atrapalhar, não atrapalhe. É importante a gente ajudar, abençoar aqueles que precisam ser abençoados. Essa TV ali foi o meu genro que deu pra mim. E eu só ligo ela pra assistir as coisas de Deus. Amém? Política, futebol, aqui na minha casa não entra não. Através da minha TV não. De jeito nenhum. Eu não sei nem o que está acontecendo no mundo. Esses jornais aí. Uma vez por outra, às vezes eu boto na Record, a Cidade Alerta, às vezes eu gosto de assistir o da Tenda, né? Pela Bandeirante. Mas não tem nada que edifica, é só tragédia. Então, bom mesmo é a gente alimentar nossa alma com louvor, né? Amanhecer o dia adorando a Deus em casa, cuidando da casa. Já hoje eu já passei o pano na casa, já estou cuidando do almoço, minha esposa está trabalhando, estou desempregado, mas estou aqui com a minha mente, os pés no chão e a mente lá no céu, no trono da graça. Mas eu não posso esperar para adorar a Deus só à noite na igreja, não. A gente temos que começar a adorar a Deus assim quando a gente coloca os pés no chão, dentro de casa. O culto começa em casa, não é na igreja não. A igreja na verdade é eu e você, nós somos a igreja de Cristo. O prédio ali é só apenas para a gente se unir, para a gente aprender um com o outro. Amém? Aprenda isso em nome de Jesus. Presta atenção aí, ó. Deus grande, irmão, é o nosso Deus. Deus de renovo, ele é o nosso Deus grande, irmão, é o nosso Deus. Deus é Deus de fogo, Deus de renovo, ele é o nosso Deus. Irmão, abre a boca, sou crente pentecostal. Gosto de sentir o fogo, derrotando todo o mal. Não deixe que o fogo apague da tua vida hoje não. Pois o crente com esse fogo gosta de sentir poder, ver o diabo ir ao chão. Veja que Deus grande, irmão, nosso Deus. Deus aqui renovo, Deus de renovo, Deus que é. Deus aqui, Deus grande, irmão, é o nosso Deus. Deus de renovo, Deus de renovo, é o Deus que é. Oh glória! Que é o remédio que eu tomo para diabetes. Entendeu? É isso aí, meus irmãos. Que Deus ele venha nos dar graça, né? Saúde, sabedoria a cada dia. Estou passando por esse processo, passando pelo vale, né? Da enfermidade. Estou no deserto, mas até aqui o Senhor tem cuidado de mim e da minha família. E Deus ele vai continuar cuidando, independente de quem toma remédio ou não toma remédio.
Porque o remédio foi Deus que constituiu as autoridades para fazer isso. Quando nós estamos com o corpo físico doente, a gente tem que procurar a medicina. Temos que tomar os remédios. O importante é que a alma da gente esteja limpa e fazendo a vontade de Deus, indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. É isso que nós temos que fazer. É cuidar da nossa saúde mental, física, emocional, sentimental, né, espiritual, e cuidar bem da chamada, né, ministerial, levando a palavra de Deus para quem quer ouvir. Quem é de Deus, né, sempre eu costumo dizer isso, que quem é de Deus escuta a voz de Deus, amém? Missionária Maria, Pai do Senhor, dê um tchau aí, amém? Louvado seja Deus. É isso aí, meu povo. Ore por mim, viu? Estou passando por esse pequeno processo, mas eu creio que eu vou vencer em nome de Jesus. Isso aí não impede, não quer dizer que eu não sou um de Deus porque eu não estou tomando um remédio. Outras pessoas tomam remédio aí, taxa preta, né? E tá no púlpito pregando, tá levando a palavra, tá cantando. Agora só não impõe, não se expõe, né? Como eu me ponho assim. Eu me exponho, eu mostro o que eu sou. Eu mostro o que eu tenho e falo o que eu vivo. Por isso que muitos estão aí, né, me perseguindo, fechando as portas para mim, porque eu falo a verdade. Eu vou continuar falando a verdade. Se é para eu pagar o preço falando a verdade, eu pagarei o preço. Porta fechada, sendo rejeitado, alguns não querendo me ouvir, outros saindo do WhatsApp, até me bloqueando. Essas pessoas estão mostrando o que eles são. Não é de Deus, não é pessoas de Deus. Tá faltando amor, porque quem tem amor não deixa o soldado ferido no meio do deserto. Tem que dar um de samaritano. E é importante a gente ser um bom samaritano. Levantar a cabeça, né? Olhar para quem precisa e cuidar da ferida daquela pessoa. Porque aquela pessoa que você cuidar da ferida hoje, amanhã pode cuidar de você também. Amém? Lembra daquela passagem de Paulo, que foi bastante machucado com a surra que deram nele? O carcereiro levou ele para a casa dele e cuidou dele, cuidou das feridas dele. É isso que nós temos que fazer. Jesus foi um bom samaritano, que a gente venha ser um bom samaritano também, em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Minha gente, estamos chegando aí à cidade de Jardim do Seridó, aonde nós vamos ficar aqui agora, né? O motorista ele vai estar levando mais um casal que está ali atrás, né? A cidade de Caicó, e eu e meu filho vamos ficar aqui em Jardim do Seridó. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde para todos. Boa tarde, povo de Deus. Estamos aqui indo à cidade de Caicó, né? E Jardim do Seridó e Caicó. Estamos entrando agora aqui em Acari. Está aí a cidade, ó. Acari. Entrada pra cá aí, né? Estamos entrando agora na cidade de Acari. Viemos de Currais Novos. Deus abençoe a todos vocês que me seguem por esta plataforma. Deus abençoe a todos. Boa tarde, povo de Deus. Estamos aqui em Jardim do Seridó. Boa tarde a todos, parceiro. Estamos indo ali a uma lanchonetinha ali, né? Pra nós fazermos um lanche, né? Né, meu filho? Vamos fazer um lanche ali. Estamos saindo aqui do INSS. Meu rapaz já foi atendido pelo assistente social. Estamos aqui na cidade de Jardim do Seridó. Nessa pracinha aqui, ó. Eu me lembro que aqui do lado tinha uma igreja ali, ó. Não sei se ainda tem. Parece que tem ali, ó. Ali, lembra? Ali, ó. É uma igreja ali, ó. Não é o nome da igreja? Ou não? É não. Mas eu me lembro que eu vim nesse prédio aqui, que tem essa placa ali, que era uma igreja, né? Eu tive a oportunidade até de ministrar a palavra de Deus aqui. Ali a lanchonetinha, tem um... Nós vamos, em nome do Senhor Jesus, vamos fazer um lanche, né? E esperar o motorista vir com a outro paciente, uma paciente, né, que foi para Caicó. Quando passar por aqui, a gente pega descendo para Currais Novos. Em nome de Jesus, amém?
Estamos aqui no lanche, né? Vitamina de abacate aqui com pastel, carne. Amém? Estamos aqui lanchando nesse momento. Daqui a pouco a gente pegar descendo para Currais Novos. Deus abençoe a todos. Prédio aí do INSS da cidade de Jardim do Seridó. Meu filho já foi atendido aqui pela assistente social. Vamos estar aqui aguardando aqui agora o motorista que foi levar uma senhora já de idade, né? Também lá para Caicó. Eu creio que lá para 3h30 mais ou menos ele vai estar passando por aqui. 4h30 para 5 horas a gente estaremos em Currais Novos, né? Terminamos agora de fazer um lanche, né? Comemos aqui um pastel com abacate. E vamos agora esperar o motorista chegar de Caicó para a gente descer para Currais Novos. Aqui é a cidade de Jardim do Seridó. Boa tarde, finalzinho de tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos entrando aqui dentro da cidade de Currais Novos. Estarei chegando em casa logo mais, vindo ali da cidade de Jardim do Seridó. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Missão cumprida, né, meu irmão? Certeza. Deus abençoe a todos. Graças a Deus, chegamos agora em casa. Louvado seja Deus. Boa tarde, Pai do Senhor Jesus. Graças a Deus chegamos em casa, né? Na viagem dali de Jardim do Seridó. Glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus, que a graça de Deus esteja com todos vocês e com o espírito de cada um de nós nesta tarde, né? Estamos aqui em família. Quero deixar aqui um texto do livro de Salomão, o livro da sabedoria de Deus, que encontra-se aqui no livro de Provérbio, capítulo 24, versículo de número 10, que diz assim a palavra de Salomão: aqueles que te mostrarem frouxo na hora da angústia, a sua fé será pequena. Então que nós viemos e venhamos, né? A cada dia não se retroceder daquilo, desistir ou jogar a toalha, né? Não podemos de forma alguma mostrarmos as nossas fraquezas para o nosso inimigo da nossa alma. Porque quando nós damos brecha, o inimigo ele entra naquilo que é falado, né? Que a gente diz, a nossa palavra, né, ela tem um poder, o poder da palavra ela é tremenda, amém? Então eu gostaria de deixar essa palavra para todos vocês que vão ouvir nesta tarde de domingo, né? Vocês que estão aí também em família, estão aí, né, reunidos, né? Como eu estou reunido aqui, né, com meu netinho, Eliseu, tem Mariana Isabel que está aí, né? O meu genro está ali também, João Paulo, Lindenberg, Maria José, né, a minha esposa, a patriarca, né, da família. E eu tô filmando. E é a que tá filmando, que não quer sair, colocar a cara. É a mais bonita de todos aqui e não quer mostrar a sua cara, mas tudo bem. Ela tá filmando, né, Maria Fernanda, né, então ela é a mãe dessas duas crianças lindas, maravilhosas, né. Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Oremos para que Deus venha abençoar o alimento, o almoço de hoje, né, não é? Vamos orar? Vamos orar, Eliseu? Vamos orar, né? Senhor Deus, eterno Pai querido, Pai amado, apresentamos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, a nossa família, Senhor, protegendo o nosso lar, nossa casa, abençoando a nossa ida ali em Jardim do Seridó, meu Pai, pois eu gostaria de coração, meu Pai, o Senhor sabe, meu Pai, que o Senhor esteja no controle, naquilo que nós vamos falar, que o meu filho vai falar, que a gente venha falar pela tua direção, que o Senhor venha nos dar direção, sabedoria, meu Pai, e que venha se encaixar as coisas, que as coisas venham ficar no devido lugar. Coloca no lugar aquilo que está fora do lugar, venha nos abençoando, nos guardando, nos livrando, nos dando força, saúde, sabedoria. Abençoa o nosso alimento, meu Pai, que vai ser ingerido agora no nosso organismo. Abençoa, meu Pai,
a minha família, a família Barbosa, a família, meu Pai, de João Paulo, meu Pai, que já formou essa família. Que o Senhor esteja, meu Pai, dando sabedoria do teu servo, dando saúde, abençoando, meu Pai, e crescendo e multiplicando a cada dia, meu Pai, a sua família, a minha família, que a nossa família venha estar sempre no altar, meu Pai. Que nós viemos estar aqui, meu Pai, para te servir, para fazer, meu Pai, com que o Senhor, meu Pai, venha nos ensinar a nós ser a cada dia melhor, meu Pai, naquilo que nós pensamos, andamos, ou fazemos, ou se vestimos. Que a gente venha fazer tudo para a glória de Deus. Para a glória do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, a graça e a paz de Cristo. Quando você morrer, o que é que você vai levar? Nada. Quando você nasceu, você ainda trouxe o corpo. Quando morrer, nem o corpo você vai levar. Você não leva nada dessa vida. Nosso foco não é ganhar dinheiro nessa terra, porque o dinheiro dessa terra vai ficar para trás. O nosso foco é a nossa salvação. O Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 20, Ele disse assim: louco, louco, essa noite pedirão tua alma. E o que tens? Para quem vai ser? Você luta, trabalha, se esforça, ganha dinheiro daqui, ganha dinheiro dali, e quando você morrer fica tudo para trás. Não troque sua salvação por uma mentira. Seja justo. Não se corrompa. Jamais perca o seu foco. Não tem que entender porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus fazer uma hora. É coisa do meu Deus o gigante cair. É coisa do meu Deus mudar a natureza. Fazer leão com fome e ignorar a presa. É coisa do meu Deus abrir porta trancada, responder oração de crente de madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora. Então veja bem, qual é o problema hoje do liderado abusado? Nós vivemos numa sociedade totalmente rebelde. Ninguém obedece nada, nada. Ninguém respeita autoridade nenhuma. Você quer ver dentro da família. A figura do pai, a figura da mãe. Aí você traz isso para o contexto da igreja. Do mesmo jeito. O que as pessoas querem na igreja? Impor uma visão. E não funciona assim. Porque uma visão dentro de outra visão gera divisão. Confusão. Não tem como. Mas até onde tem que haver essa submissão? Até porque tem líderes que exigem uma submissão cega dos seus liderados, né? Depende do que você chama de submissão cega. Eu vou te dar um exemplo. Se um líder está liderando uma igreja, seja lá aonde for, ok? Você é obreiro desse pastor. Esse pastor tem uma visão de trabalho. Aí você tem outra. Retire a tua. Você não é o líder, meu irmão. E se você está aqui, você vai trabalhar dentro da visão do pastor. Então, digamos, o pastor diz assim: Fábio, você vai trabalhar aqui um culto de quinta-feira, vai. Nesse culto você vai trabalhar assim, Fábio, a liturgia do culto vai ser essa. Se não, pastor, eu estou sentindo de fazer diferente. Mas que sentimento é esse? Contrário à visão do seu líder. Aí você pergunta para mim: pastor Edi, mas quer dizer então que o liderado não pode ter visão? Deus não pode dar nada para o liderado? Nem só pode, como dá e como deve ter. A questão é que eu posso ter a visão. O que eu não posso é impor a minha visão. Você quer ver um exemplo? Eliseu está pastoreando a escola de profeta. A Bíblia diz que partiu dos moços, não partiu dele, partiu do liderado. O quê? A necessidade de aumentar a congregação. Agora a pergunta foi: saíram quebrando parede para depois falar? Ou foram lá e comunicaram a visão? Comunicaram a visão. O lugar que nós habitamos é estreito. O senhor permite a gente ir? Olha, a gente já sabe onde tem madeira. Até quem não tinha ferramenta tomou um emprestado. Todo mundo está disposto. Porém, nós queremos saber se podemos ir. Irmão, você acha que isso é difícil, Fábio? É lógico que é. Por quê? Porque a soberba e a arrogância está no coração do ser humano. A síndrome de Lúcifer, de querer ser igual,
Não, peraí, por que eu tenho que pedir pro pastor? Você tem que pedir pro pastor, camarada, porque o pastor é autoridade ali. Ele é responsável pela igreja, ele vai dar conta. Tá entendendo? Então não tem como cruzar isso. Aí comunicaram com Eliseu. Mas a Bíblia diz que um deles, sempre tem um que tem mais juízo que os outros, disse: serve-te de ir com os teus servos. Veja que está lá em 2 de Reis 6. A Bíblia diz claramente que ele convida Eliseu para ir. Porque quem anda certo, Fábio, não tem dificuldade de ser pastoreado, não. É. Não tem dificuldade. Mas hoje nós vivemos em uma geração que tem dificuldade de ser submissa. Agora, veja o que aconteceu lá. Começaram a trabalhar, de repente aconteceu o quê? Um acidente de percurso. Um rapaz desavisado, não colocou cunha no cabo do machado, voou o ferro. Quando voou o ferro, o que foi que ele gritou? Ai, meu Senhor. Só tem Senhor quem se identifica como servo. Ai, meu Senhor. E ele disse assim, porque era emprestado. Imagine o valor moral daquele machado. Voltar para a cidade sem o machado do dono do machado para devolver. Olha, esses meninos do profeta Eliseu aí, toma emprestado, não devolve. Então tinha um valor moral envolvido ali. O que foi que Eliseu fez? Excluiu o moço? Só perguntou: meu filho, fala para mim, aonde foi que caiu? Só preciso disso. Só fala direitinho, confessa. Foi aqui. A autoridade tá ali para restaurar, mano, não é para matar, não. Meu Deus. Aonde é que foi? Foi aqui. A Bíblia diz que ele cortou um pau, jogou na água, e o pau, o madeiro que ele cortou, teve mais ímã do que o ferro. Porque veja que não só tirou o ferro do fundo, não. A Bíblia diz que fez flutuar. Olha o ferro por cima da água assim, ó. Aí Eliseu virou pro menino e disse assim: pega. Não foi Eliseu que pegou e devolveu para ele, não. Pega. Ele pegou e continuou o serviço. Agora a pergunta é: a visão de aumentar a congregação eles tiveram. Aonde buscar madeira, eles podiam. Até ferramenta emprestada eles tomou. Mas fazer ferro flutuar, só Eliseu, meu. É forte. Não, tem coisa que Deus só dá polido, Fábio. Um pastor fica 20, 30 anos numa igreja. Você vai lá, prega. Pode ser o pregador que for, o mais famoso. Mas prega 2 horas de mensagem. Aí termina, o pastor vai lá, devagarzinho, faz o apelo. O povo aceita Jesus. O pregador acha que foi ele. É nada, a graça que Deus deu pro pastor no final. Um pastor fica 30 anos numa igreja. Ele prega terça, quinta, sábado, domingo, escola dominical. Eu sempre defendo que o maior pregador é o seu pastor, meu irmão. Não é eu, não é qualquer um outro pastor que passa aí e dá uma palavra de vez em quando, porque para nós é fácil. Agora, aguentar o crente e palavra... Como ela vai lá, canta o hino, aí ele chega no outro culto, ninguém nem pediu, a maioria deles fala: a pedido eu vou cantar aquilo. Agora, alguém já falou para você assim: a pedido eu vou pregar aquela mensagem? Não tem como, né? É verdade. Não tem como. Então isso é ser autoridade, isso é ser pastor, irmão. Essa geração tem dificuldade em ser submissa, pastor? Muita. Primeiro, por falta de ensinamento. Segundo, pelo aquele quesito que você falou, irmão. Eu trato nesse livro aqui, ó, arbitrariedade de muitos líderes. Hoje existe um negócio chamado honra, Fábio, que é muito mal interpretado. Não, porque o líder tem que ser honrado, porque o pastor tem que ser honrado. Lógico que tem. A Bíblia manda honrar a autoridade. E por causa do pastor, esquece, tira a figura da pessoa. É por causa da autoridade que está sobre ele, pelo cargo que ele ocupa. Mas honra, eu recebo. Honra eu não imponho ela não, Fábio. Vixe. Não é eu que faço um script para honra. Olha, eu quero ser honrado assim, viu? Vai ter que pôr um tapete para mim, ou vai ter que fazer isso quando eu chegar. Olha, eu quero ser honrado assim. Ô, meu irmão. Os envelopinhos de oferta X. Tá entendendo, irmão? Como é que eu determino o presente que eu quero ganhar? Não, pera. Se você não me honra, é problema seu. Agora, se você é um líder que depende de viver de honra... Sabe, Fábio, tem um tema delicado aqui, eu não queria entrar nele não, mas sou obrigado. Vai lá. Por que tem muito pastor em depressão? Infelizmente, alguns foram até o extremo do suicídio. E tem outros a caminho. A estatística mostra que esse número é gritante.
Pastores também com vícios por vazios existentes. Sabe qual é o problema? Hum. Ele cria uma expectativa em relação à igreja que a igreja não pode oferecer a ele. Ele esquece que povo é povo e é ser humano, irmão. Então ele se frustra quando ele recebe um embate de rejeição, de rebeldia. E daqui a pouco ele entra pela opressão e a depressão. Porque ele espera o que a igreja não tem para entregar. Fábio, não busque aplauso de ninguém. Faça seu trabalho, irmão. Seja coerente com aquilo que você prega. E os resultados virão automaticamente, irmão. Olha, eu me decepciono com alguns líderes aonde passa às vezes. Rapaz, o camarada arruma um choreiro no púlpito. Parece que ele está mendigando aplausos. Mendigando reconhecimento. Isso é do ser humano, irmão. Samuel é um homem muito crente. O dia que o povo rejeitou ele, ele quase dizia. Deus disse, calma, Samuel. Esse povo não está rejeitando a ti, não. Está rejeitando a mim. E veja que o problema era dele. Por que o povo pediu um rei? Porque ele queria botar os filhos, já tinha posto, inclusive, para ser juiz, mesmo os meninos desviados. Aí o povo disse, você a gente aceita. Agora esses meninos seus não dá para ser obreiro aqui. Terrível. Aí Deus puniu o povo, dando Saul, e automaticamente puniu Samuel pela rejeição que o povo fez a ele. Que qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, eu praticava um, tropeçava no outro. Diante de Deus eu estava culpado. Eu praticava o dízimo, mas não conseguia praticar a lei do liverato. Se tornava culpado. Praticava a lei do liverato, não fazia circuncisão. Diante de Deus, eu estava culpado. Isto me tornava maldito na incapacidade de realizar a vontade de Deus segundo a lei. O que é que Cristo fez? Olha lá o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Cristo, ora, se Cristo me resgatou na lei, o que é que eu estou fazendo na lei? Resgatou ou não resgatou? Resgatou. Os homens sequestram o Miguel. Me pede 500 mil para libertar o Miguel. Eu pago os 500 mil e os caras soltam. Eu procuro o Miguel está lá no cativeiro. Gostou do cativeiro? Meu amado, Cristo resgatou os crentes da maldição da lei. Você procura os crentes, eles estão lá na lei. Os crentes estão dizendo, o que tu fez por mim eu não gostei. Eu não quero viver uma vida de liberdade e eu quero ficar no cativeiro. Eu quero ficar, que o cativeiro é um lugar escuro, sujo, de medo, de terror psicológico, e é assim que estão as igrejas legalistas, num terror psicológico, colocando medo, culpa, ameaça e desespero na vida dos filhos de Deus. E quantos de nós vivemos assim? O que se apresenta com o evangelho? Culpa. O que se apresenta com boas novas? Medo, desespero. Deus vai soltar a mão. O diabo vai entrar na tua casa, na tua finança. É porque isso, é porque aquilo, é porque vem a batalha do Armagedon. É porque. Mas isso não é boa nova. Isso é a lei, a ameaça da lei. Boas novas é você se reunir como igreja e eu lhe dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dizer que você está selado pelo Espírito Santo, que nada te separa do amor de Deus. Isso é evangelho e é isso que você recebe nesse lugar. Diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ui! Foi pago o resgate pela minha vida. A minha, você, ele resgatou. Cativeiro nunca mais, meu amado. E diz que fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar. Ui, ele foi o nosso substituto. Ui, mas na escola dominical não se ensina isso. Diz que ele se fez maldição no meu lugar. Eu seria maldito pela lei. Ele disse, não, Geraldo. Eu te amo com amor incondicional. Você não pode suportar a lei. Suportarei eu no teu lugar. Chamam-me a mim de maldito, mas você de abençoado. E eu vou fazer o que com isso?
Eu vou me batizar nas águas, dizendo que é a água que me faz uma nova criatura, quando o resgate da lei diz que em Cristo eu já sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E eu vou fazer o que com esta maravilha na minha vida? Vou dizer que o corpo dele é um pedaço de pão que eu como e depois lanço fora? Nunca, jamais e em tempo algum. Eu reconheço este sofrimento. Não é pão, não é água, é Cristo em nós, a esperança da glória. Mas para Deus, 15 pessoas debaixo de uma mangueira, orando e cultuando, é uma igreja. Ah, quem é o pastor? Não temos pastor. Que denominação vocês são? Não temos denominação. Mas como é que começou isso aqui? O Espírito Santo nos trouxe. Às vezes vai ser uma história assim. Havia uma Bíblia na casa dele, ó. Nós começamos a ler a Bíblia, ficamos interessados em Jesus e começamos a ler a Bíblia juntos, e começamos a orar, e aquela ali teve um sonho, e aquele ali teve uma visão, e um dia passou alguém por aqui e nos explicou um pouquinho melhor essas coisas da Bíblia, e nós estamos até hoje fazendo isso. Isso é igreja. Então a igreja de Deus é muito mais simples do que a nossa. Porque a igreja de Deus, a igreja de Jesus, ela só precisa de pessoas. Não precisa de prédio, não precisa de patrimônio, não precisa de estruturas, não precisa de pessoas como eu, que estão há tanto tempo estudando para chegar aqui e falar essas coisas para vocês. É irônico, né? Que eu seja um profissional da religião, falando para pessoas que me pagam para ser isso, dizendo que o meu trabalho não é o que realmente constitui a igreja. Não é o que eu sou, não é o que eu faço que nos torna uma igreja. Não é o fato de eu ser alguém que conhece teologia e Bíblia que nos faz igreja. O que nos faz igreja é o fato de todos nós estarmos aqui por causa de Jesus. E se não tivesse Jesus, esse prédio, os meus diplomas e tudo mais, nada disso teria valor algum. Irmãos, para mim essa foi uma explicação perfeita do que é uma igreja. Uma igreja não necessariamente precisa de prédios luxuosos, de pessoas formadas, teólogos conhecidos, famosos, nada disso. Numa reunião embaixo de uma árvore, onde 2 e mais pessoas estão reunidas para falar de Jesus, falar da palavra de Deus, se constitui uma igreja. Isso para mim é uma igreja. Perfeita a colocação desse pastor e concordo plenamente. Convido vocês aí a dar sua opinião, família. O que vocês acham aí sobre esse vídeo? E não se esqueçam, me siga para mais conteúdo. Um grande abraço. Peço a você que não passe esse vídeo, preste atenção no que eu vou estar falando agora para que você entenda o que os pastores hoje fazem dentro da chamada igreja evangélica. E na realidade, eles só pregam aquilo que interessa a eles. Aquilo que não interessa ao seu pastor, ele não vai pregar para você. Aquilo que não é prioridade para o seu pastor, esse pastor não vai pregar para você. Ele vai pregar aquilo que é prioridade para ele e também para com que ele tenha aproveito nisso, financeiramente falando. Você pode ver que ele usa a palavra lá de Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa e depois fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela do céu. E também ele usa aquele versículo que está lá em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 7, que vai dizer que Deus ama quem dá com alegria. Ele sempre vai usar aquilo que realmente interessa a ele, para que você tenha necessidade de ofertar e dizimar para ele, para esta religião e para esta denominação e para o seu pastor e nada mais. Mas a verdade do evangelho, verdadeiramente o seu pastor não prega. O que está escrito lá em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 21 e 22, o teu pastor não prega isto para você não. E eu queria ler com você para que você entenda o que está escrito, pois
Isso que está aqui o teu pastor não prega e também ele não cumpre esta palavra, mas quer na realidade que você cumpra as outras palavras que eu disse aqui para você. Mas essa aqui o teu pastor não cumpre. E eu vou ler aqui para você, para mostrar a você que teu pastor não prega a verdade. Por isso eu já peço a você, abra a sua Bíblia aqui em Mateus, capítulo 21, capítulo 19, versículo 21 e 22, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o 22 vai dizer: e o jovem, ouvindo isso, ouvindo esta palavra, tirou-se triste, ou seja, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Vende tudo que tens e dá aos pobres. O seu pastor, aquilo que ele tem, ele dá aos pobres? Pois é, não dá. O seu pastor compra avião, o seu pastor compra mansão, o seu pastor compra carrões, o seu pastor gasta com aquilo que interessa a ele, mas a verdade do evangelho ele não prega, a verdade da palavra ele não vive. Desperta, tu que dormes. Que o Senhor Jesus te abençoe. Jesus nunca pediu dinheiro para ninguém. Jesus nunca pediu dinheiro para ninguém. Entendeu, meu irmão? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Entendeu? Só que os homens, a igreja de hoje, ela é a igreja de Anás e Caifás. São os sumos sacerdotes da época. Foram os mesmos que crucificaram Jesus Cristo. Em determinado momento, os discípulos falaram para ele: Senhor, olha que templo bonito, Pai. E ele fala: não vai ficar aqui pedra sobre. Quando entrou a acusação para cima de Jesus, uma das calúnias que falaram para ele, uma das mentiras, falaram que, olha, ele falou que vai destruir o templo e em 3 dias ele reconstrói. Só que o templo que ele estava falando é esse aqui, meu irmão. Constantino não gostava das leis judaicas e aí fundou a Igreja Católica. Lutero não gostava da Igreja Católica e fundou a Igreja Luterana. Calvino e John Cox não gostavam da Luterana, então eles fundaram a Presbiteriana. Pico VIII não gostou que ele negassem o casamento católico, e aí ele fundou a Igreja Anglicana. John Wesley não gostou da Igreja Anglicana, e aí fundou a Metodista. Joseph Smith não gostou da Igreja Metodista, e aí fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. John Smith não gostou da Anglicana e fundou a Batista. William Miller não gostou da Batista e fundou a Adventista. Ellen White gostou do que William Miller falou, mas faltavam algumas coisas. Aí ela fez a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já Charles Russell não gostou da Adventista, e aí ele fundou os Testemunhas de Jeová. E pastores que não gostavam de nenhuma dessas igrejas fundaram as igrejas pentecostais. Graça e paz a todos. Eu quero dizer para você que todos nós somos um indivíduo em séries. Temos a nossa individualidade, né? Cada um tem uma natureza, um universo diferente, cada um pensa diferente. O DNA não é o mesmo do outro, é único. As nossas digitais, ela é única em todo o planeta Terra. No meio de quase 8 bilhões de pessoas, você e eu somos apenas um em séries. Somos um único DNA. Não existe outro DNA que vai ser compatível ao meu DNA, ao seu DNA. Cada um de nós temos a nossa própria digital única. Amém? Então, nós somos um ser humano e somos também semelhança de Deus na Terra. A paz de Cristo a todos. Presta atenção que eu vou lhe falar. Nós não vamos jamais, em hipótese alguma, em nenhuma circunstância, mudar o pensamento de alguém. Só quem pode mudar é o Espírito Santo. Quando ele entra dentro da gente, aí há uma transformação, uma mudança, um quebrantamento de espírito.
Mas enquanto isso, a gente fica às vezes pensando o que é que os outros estão pensando de nós. E aí nós se esforçamos a agradar a todos e não conseguimos. Olhe para cá. Presta atenção que eu vou lhe falar. Nem Jesus conseguiu agradar a todo mundo, meu irmão e minha irmã. Não fique desesperado, perturbado. Isso é uma janela aberta para pegar uma depressão. Controle essa ansiedade e olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua vida. E se prepare. Jesus está voltando. Amém? Deus abençoe. O ser humano, ele é saciável. Nunca está satisfeito por aquilo que recebe, por aquilo que tem. Sempre quer algo a mais. E Deus, às vezes, permite que nós temos. E quando vem, escorrega pelos dedos, igual com areia. Não fica, né? Vai aos anéis, mas fica os dedos. Porque ele não tem sabedoria para administrar o que conseguiu, o que conquistou. Nós só podemos ter aquela capacidade de ter o tanto que a gente possa cuidar, administrar. Quando nós colocamos a carroça na frente dos bois, né, se precipitamos, nós quebramos a cara. Nós só temos aquilo que Deus dá. A graça e a paz de Cristo a todos. Eu quero dizer para vocês e vós outros que me ouvem, que me seguem, não só aqui nesta plataforma, mas nas outras plataformas que eu tenho aí nas redes sociais. Esse que vos fala é o evangelista Ivanês Barbosa. Quero falar para você duas coisas importantes, entre tantas que eu poderia falar. Só que o tempo do vídeo não dá para puxar todo o pano de fundo. Mas eu vou apenas frisar nessas duas palavras importantes que nós deveremos praticá-la, né? Praticá-lo todos os dias da nossa vida, amém? Primeiro, é estar sempre em vigilância. Vigiar naquilo que vê, vigiar naquilo que escuta e vigiar naquilo que fala. E em segundo lugar, é nós estarmos sempre focando naquilo que edifica a gente, que traz benefícios para a gente e deixar a vida alheia para lá, porque a salvação ela é individual e cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus, amém? Pega a visão do que eu vou lhe falar. Nunca subestime o teu adversário. Primeiro porque a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, é contra a potestade e principado, como diz lá em Efésios 6, 10, 11. Precisamos atentar, né, com diligência, vigilância e prudência. Ter a mansidão, compreensão, ser manso, humilde, compreensível, tolerante. Ser uma pessoa equilibrada, né? Tem que ter um equilíbrio emocional. Não podemos agir por impulso, pela emoção, fazendo pré-julgamento, julgando diretamente ou indiretamente o seu próximo, o seu semelhante, através de informações de segunda ou de terceira. Tenha muito cuidado para não julgar errado. A paz do Senhor Jesus a todos, queridos irmãos e irmãs. Estamos sabendo que o mundo está se preparando aí para um novo governo mundial. A Bíblia Sagrada ela está se cumprindo, versículo por versículo. Apostasia já estamos vendo aí, a iniquidade, a dissensão entre os irmãos, divisão, frieza espiritual, falta de liberar perdão. Tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. E em Mateus 24, 12 e 13 está lá escrito que se por se multiplicar, foi Jesus que falou essa palavra, o amor de muitos esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Vamos se preparar, minha gente, como uma noiva se prepara para encontrar com o noivo. Jesus está voltando, amém?